Saiu o dev da atualização 3.1, que vai chegar no dia 23 de março, e a gente vai conferir todas as novidades da maior atualização do ano até o momento. Então, let's bora! Família, eu vou ver esse vídeo pela primeira vez aqui junto com vocês. Eu não assisti ontem, na verdade ele saiu 11 horas da noite, né? Eu até tava dando uma olhada ali e de repente, pum, dev de ar. Inclusive, isso daí é uma coisa meio esquisita pra mim, porque é curioso como o horário, o fluxo de atualização do Wild mudou e com certeza, né, os países aqui da América do Sul não são o foco do Wild Rift, pelo menos nesse tipo de estratégia. Porque a gente lá no começo, né, para quem tá aí desde o começo sabe que a gente já teve devs meio-dia, e aí às vezes ele variava para começar 11 da manhã, outras vezes 2 da tarde, mas sempre ficando nesse horário do almoço, que é um horário ok aqui pro Brasil, até que num certo momento ele virou 6 horas da tarde, que também de certa forma é um horário ok. Aí num outro, nos devs mais recentes aí, num dos últimos, ele foi para 9 da noite, e hoje a gente está tendo dev aí 11 horas da noite, pelo menos o horário aqui do Brasil. Isso mostra muito que a estratégia da Riot, pelo menos para esse tipo de comunicação, não está aqui, não diria nem no Ocidente, mas não está aqui na América do Sul, porque provavelmente esse é um horário mais acessível, acho que para os países asiáticos, lá seria 11 da manhã, dependendo do fuso, né? Tá em torno da manhã, começo da manhã e tudo mais. Não sei, esse daqui é um negócio meio esquisito para mim, eu confesso que não é uma coisa que me agrada muito, até porque, pô, 11 horas da noite para uma região é péssimo, né? O criador de conteúdo não consegue gravar conteúdo, mesmo se você conseguir gravar, editar e tudo mais, você não vai soltar no YouTube 1 da manhã, não faz nem sentido. Então, vamos lá. Alan here from the Wild Hey. Rift team. We're back once again Salve, with Alan. an introduction to the latest patch. For this episode, we'll be taking a deep look into 2022, including our upcoming priorities as a team and what you can expect from us this year. Let's dive right into the state of the game. Vamos entrar de cabeça, hein? Bateu a quinta série. We've made some good progress over the past few patches, with game balance and champion balance in a decent place, and stability and latency improving for many of you. That said, we hear you and know that there are still issues with game fairness, including AFK and intentional. Começamos já com o melhor We assunto, also hein? want to give you more visibility on when we penalize players based on your reports. These are really high priorities with the team, even if we don't have specific updates today. We're still working on releasing into South Asia, as well as our console version of the game, but we won't have any updates. Mas peraí, pô, eu não vou ficar pausando toda hora também, senão esse vídeo aqui vai ficar com 40 minutos, né? Ah, pô, isso aqui é legal, assim, porque eles começaram o vídeo aqui, ó, falando sobre os problemas que a gente sabe que a comunidade reclama muito, que são os FKs, o principal problema das filas de hoje em dia, né? É o estado bizonho que tá as ranqueadas nesse caso. Mas aí, assim, pô, é um tema prioritário para nós, mas não temos nenhuma novidade no momento. Pô, não tem nenhum, tipo, trabalho aí sendo feito. Podia ser lançado, talvez não uma novidade, mas, pô, a gente sabe desse problema, a gente está trabalhando numa alternativa, o matchmaking está sendo estudado, o remake está sendo estudado, a gente está com um sistema de punição ainda numa versão inicial, mas que nas próximas atualizações a gente vai trazer para você. Pô, isso passa uma impressão muito positiva, assim, de que não vai ter nada agora, mas que eles estão olhando e que no futuro próximo vai ter. Sem isso, a impressão que dá é a impressão que a gente sempre teve da Riot, que no sentido de punição não rola nada e nunca vai rolar. É essa impressão que eu tenho do Riot. Eu só parei aqui porque esse talvez seja um dos pontos mais importantes para mim, porque por mais que a galera tá muito satisfeita com outras coisas, né? Lançamento de campeão, itens novos, runas, esse é um negócio que eu já falei várias vezes, nunca me pegou tanto. É claro que também não me deixa satisfeito, mas não é algo que eu, caramba, vou parar de jogar Wild Rift porque não tem runas novas, porque os campeões que estão lançando são menos. Isso não é um negócio que me faria parar de jogar. O que mais me fez parar atualmente é o lance de você não conseguir ter uma partida decente para jogar se você joga solo, que é o meu caso. Então, tanto que hoje em dia, quando eu vou jogar uma partida, eu jogo em live lá, faço lá as 2, 3 horinhas, a gente faz umas partidinhas em live, acabou, fecho a live, fico sem jogar. Se eu ficar 3 dias sem fazer live, são 3 dias sem Wild Rift. Porque eu não tenho mais, né? Enfim, não vou entrar muito nisso aí, mas esse é um assunto central pra mim aí das punições e tudo mais, porque é algo que eu não consigo me ver mais jogando muitas horas de Wild Rift, mesmo se tiver 1 milhão de campeões, mesmo se tiver 300 runas novas e tudo mais, enquanto o jogo for um negócio que eu não consigo nem jogar 5 minutos pra me divertir, porque só tem, né? Soltou todo mundo do hospício na ranqueada e tá todo mundo fazendo o que quer, né? O jardim de infância tá liberado, é uma escola sem professor e cada um
faz o que quer, não tem professor, não tem diretor, não tem nada, o pessoal joga casca de banana no ventilador, faz o que quer, né? É isso que é a ranqueada do Wild. Então, é algo que, infelizmente, né, incomoda bastante aí. Que não tem nenhuma novidade. We appreciate your patience while we've been working through these, and we look forward to providing more news when we Tá, can. isso daqui é mais pra Ásia, né? Mecânica de jogo, vamos lá. 3.1, we're taking a big step forward with our largest gameplay overhaul yet. Wild Rift Beleza. is going elemental. Olha aí, ó, os dragões que a gente comentou, muita gente falou, né? Elemental Rift is an evolution of the current Wild Rift map, adapting the dragon and terrain mechanics from League PC. Vou até dar uma encostada agora, hein? This will look a little different from what you saw in January, because we're looking to achieve a few new things. Tá, por quê? In addition to team comps, runes, and item builds, we want to make games play out differently each time. Between objective team coordination and individual ability to impact a game, Elemental Rift will give us more tools to make sure that the game remains dynamic. Também acho que vai ser uma boa aquisição os dragões. We're also looking to even out the gap between coordinated teams and solo players. Sim, isso é importante. É o que eu tava falando agora. And trying a variety of changes in the future will help us hit these goals in the most satisfying way possible. With a huge change like this, we want to be prepared to make adjustments, so we're thinking of Elemental Rift as part of a testing phase. In patch 3.2, you might see a version of it that looks very different from what you'll see today, because we're still exploring different options and deciding what will work best. É que eles estão falando que podem mudar a cada atualização de dragões, né? And we're looking forward to hearing your feedback. Boa. In this first version of Elemental Rift, slaying each dragon offers a unique buff. Importante. Enough dragons also grants the Dragon's Soul, a powerful buff that matches one of the dragon's elements. We're still working on how many kills we should take, but in this test run, Dragon's Soul will trigger after the third dragon, so you'll be able to obtain 3 buffs along with your soul. Tá, então é só depois do terceiro dragão. Isso aqui é um bagulho que eu já tinha até falado, né? Que eu acho que é um pouco ruim pro Wild, em algumas situações, ele ser só a partir do terceiro dragão, porque as partidas do Wild não estão durando nem 10 minutos. Eu sei que tem, pô, você vai falar, pô, eu fiquei esse dia numa partida de 30, 25, tem, lógico que tem partidas longas, mas atualmente o Wild ele não tá chegando nem a 10 minutos, 5 minutos já tem a galera na base dando surrender. Com isso para quem joga solo, né? Para quem joga em times mais fechados, não, aí tá safe. Mas quem joga solo, 5 minutinhos as partidas estão acabando, 10 minutos, se não acabou até 10 minutos, sei lá, acho que eles já estão batendo no nexo, né? Já tá acabando. Né? O dragão chegando aí em torno dos 13 minutos, 14, 15, dependendo do tempo que você fez o dragão, a gente nem vai ver direito a alma, mas vamos ver. Pro competitivo é legal. Ele tá falando dos efeitos do dragão, né? A gente já tá ciente disso, né? Eu já trouxe várias vezes aqui no canal também, falando sobre os dragões. Aqui é mais uma repetição do evento, né? Até as imagens são as mesmas. Olha aí as moitas que ele traz a mais também, né? Os 2 primeiros dragões serão aleatórios e depois todos serão do elemento do Rift. Boa. Troca de objetivos, hein? Olha aí. Sim, hippie. F. Nossa, F pro Dragão das Nuvens já não era muito querido, né? We felt the Cloud Dragon offered mostly hidden power that was hard to notice in-game, making it less interesting to play around and less enticing for objective-minded teams. Without Cloud Dragon, we'll have extra space for the more exciting elements to shine. You'll also... Eu até comentei no vídeo que eu fiz sobre os dragões que se o Dragão das Nuvens fosse removido, para mim é uma coisa muito clara. Esse lance do move speed que ele já dá em uma região ia quebrar o meta para os split bursts. Porque uma Fiora ia sair de uma rota lateral para a rota do meio sem parar. Porque ela já tem mobilidade, itens que estão vindo são bons para quem splita, né, dessa atualização aí tudo indica. E com esse dragão da alma, então, ela ia ser tão rápida esse movimento para ela de ficar. Então ela ia levar a torre e já tá no mid lutando teamfight. 3 segundos depois ela já tá levando outra torre. Ia ser um negócio meio
Acho que para um mapa tão curto, esse move speed faria com que essa rotação de rotas fosse absurdamente rápida. Pelo menos é o que eu acho. Boa. Players will have more options to choose how they want to play the early game, rather than needing to rush the objective right away. Sim, mas aqui é uma explicação mais... Sei lá, não explica muito, né? Elder Dragons will be up for grabs, offering a game-ending, true damage burn effect and executing enemies when they drop to low health. O dragão seu é bem forte. If your team picks up Elder, it's time to fight. After the second dragon is slain in each game, the map terrain changes significantly, offering new gameplay opportunities that match the third dragon's element. The Infernal Rift burns away brush. Depois que abate o segundo dragão, né? Então isso pode acontecer ali, dependendo do time na ranqueada, com 8, 10 minutos de jogo. Vai dar tempo da gente ver o mapa assim. 8, 10 minutos de jogo, as partidas ainda duram, né? Ainda algumas duram. As well as a defensive wall in the front of the dragon pit. Mas é legal. Tem que ser isso mesmo, tá certo, tem que ser isso mesmo. Se fosse com... Depois do primeiro dragão, ia ser muito tempo com o mapa diferente. Eu não tô entrando muito aqui nas explicações, porque, pô, a gente já sabe disso, e eu já fiz tantos vídeos falando sobre isso. Por isso que eu tô passando batido pra explicar, pô, um cria áreas no mapa, o outro queima regiões. Já falou tanto disso. Mas vou deixar linkado nos cards aqui, se quiser assistir. However, we're also hoping to address some of the gameplay pain points you may have encountered. Qual o problema? We'll be testing this rift during limited time windows in a totally separate queue during patches 3.1 em uma fila separada durante a atualização 3.1 e 3.2. Eles estão separando aqui as filas para testar os dragões. Isso aqui me pega um pouco, hein? Deixa eu só voltar aqui o contexto. We'll be testing this rift during limited time windows in a totally separate queue during patches 3.1 and 3.2. This will allow us to monitor and make adjustments. Eu já vou falar, tá? Deixa eu só terminar de ver tudo. 3.3 parece ser a grande atualização do ano mesmo, né? É isso aí. É isso aí. O que me pegou um pouquinho aqui é assim, se vai ter uma fila de teste separada, primeiro, como que vai funcionar essa fila? É uma fila o quê? Solo, duo? É uma fila para testar uma possível flex? Para que é essa fila? Isso já é uma coisa que eu gostaria de saber. E o AGE atualmente, a gente já tem muito problema de matchmaking, né? Fila separada vai separar mais ainda a base, vai ser mais difícil ainda no matchmaking achar pessoas minimamente do mesmo nível. Eu não sei, não gosto muito da ideia da fila separada, não. Eu entendo o que eles estão falando em relação aos problemas que eles querem testar e tudo mais, mas ou uma das filas vai ficar morta, ou isso vai separar e as duas filas vão ficar uma merda. Não gostei. Inicialmente eu não gostei. Pelo menos falando aqui, tá? Da América do Sul. A nossa base é muito pequena. Lá na Ásia, os caras montam 2, 3 filas e tem 1 milhão de jogadores jogando a cada 1 minuto. Aqui, a nossa base de jogadores é mínima. Às vezes você já fica uns 7 minutinhos ali na ranqueada. Se você procura mid, se você procura top, você já fica às vezes uns 5, 7 minutos. Com fila separada. Mas beleza, os dragões elementais é legal. Boa. Campeões, hein? Isso aqui o pessoal gosta. Olha ele. Eu curto o Shen, viu? Já vou avisando que eu curto o Shen. Acho que ele vai agregar bastante no Edge. Ele vem meio diferente, né? Olha aí. Obviamente, vou trazer um vídeo aqui falando das habilidades dele, né, da Karma também. A gente vai discutir muito ainda sobre isso aqui. Mas o Shen é isso, velho. É um bom lutador, com características de tanque. Geralmente você vai buildar tanque pra ele. Movimentação global insana com ultimate. E controle de grupo. Um campeão bem completinho. Acho que ele vai ser feito jungle também, não é? E a Karma, olha a Karma aí. Mudou um pouco da versão PC. Fala sobre a Karma que eu quero saber. First up, we've moved Karma's ultimate to her passive.
Juntou ultimate com a passiva. She gains a stack of mantra, and at 3 stacks, her next ability is empowered. Inner Flame fires a blast of energy, dealing damage and slowing enemies. When empowered, it leaves a slow field, which explodes a second time. Focused Resolve now tethers up to 2 nearby champions. If those champions fail to escape the tether range, they're rooted. Essa aí deve ser a segunda skill dela, né? Não. Ou a terceira. Additional tether, forcing those enemies to scatter. If any of the tethers aren't broken, essa aqui é a nossa fortificada. Karma's third ability, é a segunda mesmo. grants an ally a O escudo que ela dá, quando tá estacado. Nossa, dá um escudo para mais um também do lado. Finally, Karma's brand new ultimate, E a nova ult? Transcendent Embrace, forms a ring of spirit energy, dealing Que damage, isso? slowing and knocking enemies into the center if they're caught on the edge. We want to give Karma players more ways to control her enemies throughout the game, and Transcendent Embrace is the centerpiece of that playstyle. In testing, we called it the donut. While this year is starting off a little quieter, we're going to ramp up the amount of champions. Cara, já vou dizer uma coisa assim de antemão. Tenho certeza que a Karma, desse jeito aqui, exceto se ela vier com os status muito cagados, muito ruim. Mas se ela vier com os status médio, não é nem bom, hein? Médio, ela vai ser full meta, suporte mid. Full meta. Full. Porque a Karma do PC já é muito boa. Essa Karma veio melhor que a Karma do PC, muito mais completa para o time, com mais opções de controle de grupo, com mais opções de shield. Particularmente falando, eu acho que essa Karma é muito melhor que a do PC. E a Karma já era uma campeã boa no PC. Então, se ela vier mais ou menos, vai ser uma das rainhas aí do suporte e vai ser jogada na rota do meio porque ela tem mais controle. Então, você vai conseguir fazer algumas composições aí com 2 supes. Nossa, perfeito. E assim, uma Yumi da vida, por exemplo, e uma Karma mid. Além de você proteger muito o time, a Karma tem bastante dano. Geralmente, né? Ela tem bastante dano também. Então, muito forte, tá? Muito forte. E o Shen é o que eu falei, eu acho que ele encaixa bem no Wide. Tenho a impressão de que vai ser bem jogado. Opa. Later this year, we'll be revisiting some battle-scarred locations in Runeterra. Next up, we're heading to Zorn. Nossas próximas paradas dos campeões, né? Zal, Água de Sentinel. Sentinel? Tá errado ali, né? E Noxus. Bom, isso daqui eu já tinha visto um vídeo do Shows que parece que o Caim aí tá próximo de chegar, né? Pode ter ficado a dica aí. Vamos lá, como é que você vai tornar as partidas legais? Me conta. But giving you more freedom and skill expression in your games is a huge part of that effort. And of course, keeping the game balanced is a top priority too. We're giving more options to fighters in this patch with the introduction of os novos itens, né? Divine Sundra is the perfect é aquilo mesmo que a gente já trouxe aqui, Ruptor Divino. Who want some extra health and damage. Que é um item que talvez pode aparecer nos atiradores. Aí, ó. O Pitor Divino. Mas, eu já fiz um vídeo falando sobre os 2 itens, né? Posso deixar linkado aqui nos cards, mas fica tranquilo que quando sair os status dos itens a gente vai fazer outro vídeo aqui. Quebra-cascos é roubado, viu? Nossa, para campeões que splitam, esse aqui é um... Era. Momento de você jogar com seu Trinda, com a sua Fiora, seu Nasus, é agora. Aí a aproximação invernal, né? Cara, esse item tá morto mesmo. Acho que eles podem reviver com isso. Deus da morte. O que eles vão mudar? Não falaram muito, né? Pô, a lâmina solar para se tornar mais atrativa para os atiradores. A lâmina solar é atrativa para todo campeão. É o item mais roubado desse jogo. Eles estão reformulando porque o item é roubado. É impossível de balancear. Só por isso que eles estão reformulando. E o Mega Motor Hextech? Pulling off the perfect CC chain could mean you get to cast your active item multiple times in a fight. É outro item morto, né? Precisa ser. Mas a gente vai ter que ver os status para entender legal. Essa explicação aqui é só um resumo, não dá pra ter muita base.
we're rebalancing support summoner spells to give players more active Isso é verdade, hein? Os suportes estão faz muito tempo com poucas opções de feitiços. First, we're strengthening the initial slow on exhaust to give more exaustão é offensive forte, and hein? defensive options. Eu já sempre gostei da exaustão. Will now grant more health to the healed ally and less to the user. And Ignite Curar também is foi retuned to be reformulado. more effective in the early game Ah, and mas weaker in the late game. Tá. One idea Incentivar we're thinking o about incentivar vai dar mais no 2022 começo, depois is diminui um theming pouco. our major patches to address specific game balance or systemic changes. Next patch, we're hoping to have some updates on map vision, and we're also looking at the impact of our current rune set. Which system should we look at next? Leave us some suggestions in the comments. Sugestões nos comentários, né? Olha nos comentários, sugestões. Os comentários do meu vídeo aqui, tá? Olha as skins aí. Essa Evelyn é bonita, hein? Nossa, Evelyn gloriosa. Bela skin. Bela skin. Starting with Evelyn, you can also grab what we're calling a weapon augment for glorious skins in the rank store to serve even harder. Pô, isso aqui de poder aprimorar a skin, deixar ela mais bonita é uma coisa que eu curto, hein? Tipo, você pega a skin de um jeito e aí dentro da loja você vai farmando pra pegar recursos ali e fazer skin, dar um upgrade, ganhar acessórios. Eu acho excelente essa ideia. Acho excelente. Porque skin visual é um negócio que faz parte do jogo. Tá, é caro, é barato, é difícil de comprar. Mas em um momento ou outro você vai ganhar skin aí no baú. Em algum momento ou outro você vai ganhar de aniversário, de presente. Às vezes você vai ter uma skin aí e você poder melhorar ela é excelente, né? Ou às vezes você vai comprar uma única skin no jogo. E se você puder melhorar ela, espero que seja uma tendência isso aqui. Qual passe? With our explorations coming to an end, many mysteries are still left unsolved. Não tem tanto. Não tô muito preocupado com isso, não. Manda a skin nova. Deixa eu ver essa skin da cena, mano. É mó psycho, velho. Pô, eu não sei o que dizer dessa skin da cena, velho. Pô, posso te dar real, eu não tenho opinião nenhuma. Eu não sei se eu acho ela a skin mais esquisita que eu já vi, ou se eu acho ela uma skin legal. Talvez ela seja a skin esquisita, que pode ser uma skin legal, ou... Tô perdido. Esse pai é melhor nem falar mais nada, hein? Eu não sei o que dizer sobre essa skin. Não tenho opinião. In Champ Select, if you're in the jungle, you'll now automatically be assigned Smite. Ih, mas ele vai morrer. Smite? Face final boss level 1 red buff if you accidentally switched away. We're introducing the News tab. Patch notes, game news, community... Olha, eles estavam mostrando, né, de quando você cair na jungle acidentalmente, o Smite vai ser incluso. Eu acho que você não vai poder tirar, né? É isso, né? E é tanto que ele mostrou o Mastery aqui sem Smite, que ele morre, né? Pô, eu acho que, tipo, se isso daqui for algo obrigatório mesmo, né? Se você cair o selva e você vai ter que botar o Smite... Putz, mas aí nos casos que você trocar, velho? Ou será que... Pode ser que o Smite ele só venha, tipo, marcado, né? Ele só vem o Smite ali naturalmente. Mas se você trocar de campeão, ele vai ficar com o Smite ainda? Como é que vai ser isso? Porque você tem que ter a opção de tirar o Smite. Vai que numa dessas você troca com algum outro jogador e você não vai querer ir de Smite, lógico. Mas eu acho que se for isso é legal. Porque, eu vou dar um exemplo aqui. Você caiu na jungle, você caiu. Aí você mostra o Mastery. Aí você fala assim, pô, não quero jogar de Mastery não. Vou jogar de... Vou fazer um Akali Jungle. E ela não vem com o Smite, porque você não tem ela marcada. E aí se você esquece de trocar, acabou. Então se isso toda vez que você trocar de campeão, de te obrigar a ele colocar o golpear automaticamente, é legal. Mas aí se você quiser tirar por conta própria, você tira. Se for isso, boa mudança. Se não for isso, eu não entendi nada. Ó a aba de notícias aí. Ah, é legal, mas dentro do jogo pode deixar meio pesado. Apesar que isso aqui não é algo que vai pesar muito, não. Tá, mais eventos, mas eu não sei se eu tô animado com os eventos. Mas manda, pode mandar. To give you a taste of what's happening later this year in Wild Rift, we'll be revisiting High Noon. Pô, eu gosto do sistema Velho Oeste, hein? Verão não... Você vai... Ô, louco. Sorry, I got distracted. Our biggest focuses this year will be on our shared moments with League PC, like Lunar New Year. We'll collaborate a few times a year on huge, unforgettable moments with new skins, stories and more. É legal, celebrações do ano bombando com skins no jogo, é legal. Now,
Mostra aí as skins. Eu não vou comprar nenhuma, hein? Já vou avisando. Nem vou comprar essa. Essa eu vou comprar. Não vou comprar, não. Shenlong sangrento. Essa skin da Karma tá bonita. Like pra skin da Karma. Likezão pra skin do Rengar. Pô, se você não gostou dessa skin. Dislike pra skin do Veigar. Não. Bonecton? Pô, Renekton virou Bonecton. E dislike pra essa skin, eu acho ela péssima. Pode dar like na 2Z. Pode dar like, pode dar like. Legal, legal. Ó, essa daqui é like sem parar, pô. A skin da Lux é linda, velho. Muito fofo. Ela não é linda, ela é fofa. Grave Saqueador. Like total. Grand Saqueador. Like total também, velho. Belas skins. Inclusive, né, se você não deixou o likezão ainda no vídeo, eu tenho certeza que agora você já deixou. Bora lá. With more updates and announcements. We wish you good luck on your climb, harness the power of dragons, and get ready to defend Runeterra's connection to the Spirit Realm. Vamos defender. Valeu, acabou? Bom. Pô, podia ter aquele suspensezinho, né, que quando tá acabando o vídeo aí do nada, eles falam, mas antes tem uma coisa pra mostrar e vem a voz do trash assim de fundo. Era mó legal, pô. Podia ter, né? Coisa no final. Mas, ó, eu acho que esse vídeo já deve ter ficado muito longo. Eu fui comentando ao longo dele aí, então não preciso fazer muitas considerações finais. Mas vou fazer uma bem resumida aqui. Com certeza é a melhor atualização dos últimos tempos. Essa 3.1 vai ser a melhor atualização dos últimos tempos, porque ela traz bastante novidade, bastante mudança. Ela é um bom indício aí de que a 3.2 e a 3.3 vai ser a grande atualização do ano, né? Me parece que a 3.3 vai ser a maior atualização. Então a 3.1 já começa bem nisso. E eu gostei do dev, tá? No geral eu gostei do dev. Só acho uma pena gigantesca a gente não ter nenhum tipo de perspectiva positiva de que o maior problema para mim, né, do Wild Rift atualmente, né, o desânimo que eu tenho de jogar Wild, ele começa a partir do momento que eu entro numa partida completamente bizarra, onde, né, você não vai ter nenhuma diversão. Eu sei que a maioria da galera reclama de tudo isso, mas continua jogando. Tipo, ela passa num dia e fala assim, pô, perdi 10 partidas seguidas, o Wild Rift é bizarro e não sei o que, só tem troll, blá, blá, blá. No dia seguinte ela joga 15. Aí no outro dia ela tá jogando 20 partidas. Então eu sei que isso não é algo que faz as pessoas desanimarem do jogo. Elas, a maioria, tá? Alguns sim, mas a maioria não. A maioria reclama todo dia, mas gosta de reclamar e continua reclamando. Agora, pra mim isso é um ponto aí que me pegou bastante, e não ter nenhum tipo de novidade sobre o principal assunto pra mim, tá? Que é esse. É o sistema de punições, é algo assim, me deixa meio desapontado e mostra que eu acho que o Wild vai seguir o caminho de todos os outros jogos da Rito. É terra de ninguém, você faz o que você quiser aí, zoneia as ranqueadas, mas o jogo é legal. O jogo é legal. Infelizmente, né, as pessoas que vão jogar ali vão fazer o que elas querem, vai ser uma bagunça. Mas o jogo é divertido. Assim como o LoL é, assim como o Valorant é. Todos os jogos da Riot são muito divertidos, né? Balanço geral, gostei. O dev foi bom. Não tem muito o que falar não. O dev foi bom, beleza? Bom, então é isso. Deixa um like no vídeo se você gostou. Deixa nos comentários o que você acha. Se você chegou até o final desse vídeo aqui e quiser comentar alguma coisa, acho que seria legal aí, porque você já viu aí uns 20 minutos de vídeo. Pô, né? Comenta assim, pô, McNara, eu cheguei no final e, pô, eu acho que você só falou besteira. Tudo bem, eu vou entender. Beleza? 20, tá em 20º nos vídeos de jogos em alta, hein? O Wild Rift tá bombando. Gostei, velho. Tamo junto, obrigado pela sua presença. Se inscreve no canal que é importante. E eu espero que a gente se veja em um próximo vídeo.